Esse audiobook foi criado para reprodução exclusiva nas redes sociais do canal Simplesmente Freud no YouTube. Caso você esteja ouvindo esse áudio em outro canal, denuncie. Esse canal tem o objetivo de compartilhar a narração de toda a obra de Sigmund Freud com deficientes visuais e estudantes de psicanálise. Observação importante: devido à origem europeia de Sigmund Freud, a pronúncia de nomes, locais ou expressões pode estar errada quando pronunciadas em português. Apoie o canal Simplesmente Freud curtindo, compartilhando e comentando esse áudio. Obrigado, boa leitura. Compêndio da Psicanálise. Capítulo 5. Ilustração. A investigação de estados normais, estáveis, em que as fronteiras do eu frente ao isso se mantiveram inalteradas, asseguradas por meio de resistências, contra-investimentos, e em que o super-eu não se distingue do eu, porque ambos trabalham em harmonia, tal investigação nos traria pouco esclarecimento. O que pode nos favorecer são apenas estados de conflito e rebelião, quando o conteúdo do isso inconsciente tem perspectiva de penetrar no eu e na consciência, e o eu volta a se defender contra essa invasão. Apenas nessas condições podemos fazer as observações que confirmam ou retificam nossos dados sobre os dois parceiros. Um estado desses é o sono noturno, e por isso a atividade psíquica no sono, que percebemos como sonho, também é o nosso objeto de estudo mais propício. Ao abordá-lo também evitamos a censura muitas vezes ouvida, de que construímos a vida psíquica normal segundo achados patológicos, pois o sonho é um acontecimento regular na vida das pessoas normais, por mais que suas características também possam se distinguir das produções de nossa vida de vigília. Como é de conhecimento geral, o sonho pode ser confuso, incompreensível, verdadeiramente absurdo. Seus dados podem contradizer todo o nosso conhecimento da realidade, e nos comportamos como doentes mentais ao atribuir realidade objetiva aos conteúdos do sonho enquanto sonhamos. Tomamos o caminho rumo à compreensão, interpretação, do sonho ao supormos que aquilo que lembramos como sonho após o despertar, não é o processo onírico real, mas apenas uma fachada por trás da qual este se esconde. Essa é a nossa distinção entre um conteúdo onírico manifesto e os pensamentos oníricos latentes. Chamamos de trabalho do sonho, o processo que a partir dos últimos faz surgir o primeiro. O estudo do trabalho do sonho nos ensina com base num excelente exemplo, de que forma o material inconsciente oriundo do isso, material original e recalcado, se impõe ao eu, se torna pré-consciente, e, devido à oposição do eu, experimenta aquelas modificações que conhecemos como a distorção onírica. Não há característica do sonho, que não encontre sua explicação desse modo. A melhor maneira de começar, é constatando que há dois tipos de motivo para a formação do sonho. Ou uma moção de impulso normalmente reprimida, um desejo inconsciente, encontrou durante o sono, a força para se fazer valer no eu, ou uma aspiração que sobrou da vida de vigília, uma sequência pré-consciente de pensamentos com todas as moções conflituosas a ela ligadas, encontrou no sono um reforço por meio de um elemento inconsciente. Ou seja, sonhos provenientes do isso, ou do eu. O mecanismo de formação do sonho é o mesmo para os dois casos, e a condição dinâmica também é a mesma. O eu prova sua origem tardia a partir do isso mediante o fato de suspender de tempos em tempos suas funções e permitir o retorno a um estado anterior. Isso acontece corretamente pela interrupção de suas relações com o mundo exterior, pela retirada de seus investimentos dos órgãos sensoriais. Pode-se dizer com razão, que com o nascimento, surgiu um impulso de retornar à vida intrauterina abandonada, um impulso de dormir. O sono é tal retorno ao ventre materno. Visto que o eu desperto controla a motilidade, essa função é paralisada no estado de sono, e, com isso, uma boa parte das inibições, que foram impostas ao isso inconsciente se torna supérflua. A retirada ou diminuição desses contrainvestimentos permite ao isso uma medida de liberdade agora inofensiva. As provas da participação do isso inconsciente na formação do sonho são abundantes e de natureza convincente. A memória onírica é muito mais ampla do que a memória do estado de vigília. O sonho traz lembranças que o sonhador esqueceu, que lhe eram inacessíveis na vigília. B. O sonho faz um uso irrestrito de símbolos linguísticos, cujo significado na maioria das vezes o sonhador não conhece.
Porém, podemos confirmar seu sentido por meio de nossa experiência. Eles provavelmente se originam de fases anteriores do desenvolvimento da linguagem. A memória onírica reproduz com bastante frequência impressões da primeira infância do sonhador, das quais podemos afirmar com certeza não só que estavam esquecidas, mas que haviam se tornado inconscientes por meio de recalcamento. É nisso que se baseia a ajuda do sonho, na maioria das vezes imprescindível, para a reconstrução do primeiro período de vida do sonhador, tentada no tratamento analítico das neuroses. Além disso, o sonho traz à luz conteúdos que não podem provir da vida madura, nem da infância esquecida do sonhador. Somos obrigados a encará-los como parte da herança arcaica que a criança, influenciada pela vivência dos antepassados, traz consigo ao mundo antes de qualquer experiência própria. Encontramos as contrapartes desse material filogenético nas lendas mais antigas da humanidade e em costumes que sobreviveram. O sonho se torna assim uma fonte da pré-história humana que não cabe desprezar. No entanto, o que torna o sonho tão inestimável para nossa compreensão é a circunstância de material inconsciente, ao penetrar no eu, trazer consigo seus modos de trabalho. Isso quer dizer que os pensamentos pré-conscientes, em que esse material encontrou sua expressão, são tratados no curso do trabalho do sonho, como se fossem parcelas inconscientes do isso, e que, no outro caso da formação dos sonhos, os pensamentos pré-conscientes, que buscaram o reforço da moção de impulso inconsciente, são rebaixados ao estado inconsciente. Apenas por essa via, ficamos sabendo quais são as leis do fluxo no inconsciente, e em que elas se distinguem das regras que conhecemos no pensamento de vigília. O trabalho do sonho é, portanto, no essencial, um caso de elaboração inconsciente de processos de pensamento pré-conscientes. Para usar uma imagem tomada da história, os conquistadores que invadem um país não tratam a terra conquistada segundo o direito que ali encontram, e sim conforme o seu próprio direito. Porém, é inequívoco que o resultado do trabalho do sonho é um compromisso. Na distorção imposta ao material inconsciente e nas tentativas, muitas vezes bastante insuficientes, de dar ao todo uma forma ainda aceitável para o eu, elaboração secundária, pode-se reconhecer a influência da organização do eu ainda não paralisada. Em nossa imagem, isso é a expressão da continuada resistência dos subjugados. As leis do fluxo no inconsciente, que dessa maneira vêm à luz, são bastante peculiares e suficientes para explicar a maioria das coisas que são estranhas para nós no sonho. Há nele sobretudo uma tendência chamativa à condensação, uma inclinação a formar novas unidades a partir de elementos que no pensamento de vigília com certeza teríamos mantido separados. Em consequência disso, muitas vezes um único elemento do sonho manifesto substitui uma porção de pensamentos oníricos latentes, como se fosse uma alusão comum a todos eles, e, em geral, a extensão do sonho manifesto é extraordinariamente abreviada em comparação com o rico material do qual ele surgiu. Outra peculiaridade do trabalho do sonho, não inteiramente independente da anterior, é a facilidade de deslocamento de intensidades psíquicas, investimentos, de um elemento a outro, de modo que muitas vezes, um elemento aparece como mais nítido, e consequentemente o mais importante no sonho manifesto, quando era secundário nos pensamentos do sonho, e, de maneira inversa, elementos essenciais dos pensamentos do sonho, são substituídos no sonho manifesto apenas por alusões insignificantes. Além disso, na maioria das vezes, bastam ao trabalho do sonho características comuns inteiramente desimportantes, para substituir um elemento por outro em todas as operações posteriores. Compreende-se facilmente o quanto a interpretação do sonho, e a descoberta das relações entre o sonho manifesto e os pensamentos oníricos latentes, podem ser dificultadas por esses mecanismos de condensação e deslocamento. Da demonstração dessas tendências à condensação e ao deslocamento, nossa teoria extrai a conclusão de que no isso inconsciente a energia se encontra num estado de mobilidade mais livre, e que para o isso importa mais do que tudo a possibilidade de descarga de quantidades de excitação. E nossa teoria emprega ambas peculiaridades na caracterização do processo primário atribuído ao isso. Pelo estudo do trabalho do sonho, ficamos conhecendo ainda muitas outras particularidades, tão notáveis quanto importantes, dos processos no inconsciente, das quais apenas algumas poucas devem ser mencionadas aqui.
As regras decisivas da lógica não têm vigência no inconsciente. Pode-se dizer que ele é o reino da falta de lógica. Aspirações com metas opostas coexistem lado a lado no inconsciente, sem que se manifeste uma necessidade de equilibrá-las. Ou elas absolutamente não se influenciam, ou, se isso acontece, não ocorre uma decisão, e sim um compromisso, que se torna absurdo por incluir particularidades incompatíveis. Afim a isso é o fato de oposições não serem separadas, mas tratadas como idênticas, de maneira que no sonho manifesto cada elemento também pode significar o seu contrário. Alguns linguistas descobriram que as coisas eram semelhantes nas línguas mais antigas, e que oposições como forte e fraco, claro e escuro e alto e baixo, eram originalmente expressas pela mesma raiz, até que duas diferentes modificações da palavra primordial separassem os dois significados. Restos do duplo sentido original ainda estariam conservados numa língua tão altamente desenvolvida, como o latim no uso de altus, alto e baixo, sacer, sagrado e infame, e outras palavras. Em vista da complicação e da multivocidade das relações entre o sonho manifesto e o conteúdo latente, que se encontra por trás dele, naturalmente se está autorizado a perguntar por que caminho afinal se chega a derivar um do outro, e, se, ao fazê-lo, depende-se apenas de uma feliz adivinhação, talvez apoiada pela tradução dos símbolos que aparecem no sonho manifesto. Pode-se informar que na grande maioria dos casos essa tarefa pode ser resolvida de maneira satisfatória, mas apenas com o auxílio das associações fornecidas pelo próprio sonhador, a propósito dos elementos do conteúdo manifesto. Qualquer outro procedimento é arbitrário e não oferece certeza alguma. As associações do sonhador, porém, trazem à luz os elos intermediários, que inserimos na lacuna entre ambos, e com cujo auxílio, podemos restabelecer o conteúdo latente do sonho, interpretá-lo. Não é de admirar que esse trabalho de interpretação, oposto ao trabalho do sonho, ocasionalmente não alcance a plena certeza. Ainda nos resta dar a explicação dinâmica de por que o eu que dorme afinal assume a tarefa do trabalho do sonho. Felizmente, é fácil encontrá-la. Com o auxílio do inconsciente, todo sonho em formação exige do eu a satisfação de um impulso, caso parta do isso, a solução de um conflito, a eliminação de uma dúvida, o estabelecimento de um propósito, caso parta de um resto de atividade pré-consciente na vida de vigília. Porém, o eu que dorme está orientado para o desejo de manter o sono, sente essa exigência como uma perturbação e busca eliminar essa perturbação. O eu consegue fazê-lo por meio de um ato de aparente transigência ao contrapor a exigência a uma realização de desejo, inofensiva nessas circunstâncias, e assim suprimi-la. Essa substituição da exigência pela realização de desejo é a atividade essencial do trabalho do sonho. Talvez não seja supérfluo ilustrar isso com 3 exemplos simples: um sonho de fome, um sonho de comodidade e outro inspirado pela necessidade sexual. Durante o sono se manifesta no sonhador uma necessidade de alimentação, ele sonha com uma magnífica refeição e continua a dormir. Naturalmente, ele tinha a escolha de acordar para comer, ou continuar o sono. Decidiu-se pelo último, e satisfez a fome por meio do sonho. Pelo menos por um momento, se a fome persistir, terá de acordar. O outro caso. O dormidor deve acordar a fim de estar na clínica numa hora determinada. Mas continua dormindo, e sonha que já se encontra na clínica, porém como paciente que não precisa deixar sua cama. Ou se manifesta durante a noite, o anseio pelo gozo de um objeto sexual proibido, a mulher de um amigo. Ele sonha com relações sexuais, porém não com essa pessoa, mas com outra que tem o mesmo nome, embora ela lhe seja indiferente. Ou sua oposição se manifesta no fato de a amada se manter absolutamente anônima. Como é natural, nem todos os casos são tão simples, especialmente nos sonhos que partem de restos diurnos não elaborados, e que no estado de sono apenas buscaram um reforço inconsciente. Muitas vezes não é fácil descobrir a força impulsora inconsciente e demonstrar sua realização de desejo, mas pode-se supor que ela sempre exista.
A tese de que o sonho é uma realização de desejo facilmente topará com descrença caso se recorde quantos sonhos têm um conteúdo francamente desagradável, ou que, com presença de angústia, levam mesmo ao despertar, não considerando de forma alguma os sonhos tão frequentes, que não têm uma tonalidade de sentimento determinada. Mas a objeção do sonho de angústia não resiste à análise. Não se pode esquecer que, em todos os casos, o sonho é o resultado de um conflito, uma espécie de formação de compromisso. O que é uma satisfação para o isso inconsciente pode, precisamente por isso, ser um motivo de angústia para o eu. Dependendo de como o trabalho do sonho acontece, ora o inconsciente se impôs mais, ora o eu se defendeu de maneira mais enérgica. Esse audiobook foi criado para reprodução exclusiva nas redes sociais do canal Simplesmente Freud no YouTube. Caso você esteja ouvindo esse áudio em outro canal, denuncie. Esse canal tem o objetivo de compartilhar a narração de toda a obra de Sigmund Freud com deficientes visuais e estudantes de psicanálise. Apoie o canal Simplesmente Freud curtindo, compartilhando e comentando esse áudio. Obrigado. Fim desse texto.